Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 44. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha e a cercou com uma sebe e cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a uns vinhateiros e ausentou-se daquela região. Estando próxima à estação dos frutos, enviou seus servos aos vinhateiros para receberem os frutos da sua vinha. Mas os vinhateiros, agarrando os servos, feriram um, mataram o outro e a outro apedrejaram. Enviou novamente outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: hão de ter respeito a meu filho. Porém, os vinhateiros, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e teremos a sua herança. E lançando-lhe as mãos, puseram-no fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará ele àqueles vinhateiros? Responderam-lhe: matará sem piedade esses malvados, e arrendará a sua vinha a outros vinhateiros, que lhe paguem o fruto a seu tempo. Jesus disse-lhe: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que fora rejeitada pelos que edificavam, tornou-se pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é coisa maravilhosa aos seus olhos. Por isso vos digo que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que produza os frutos dele. O que cair sobre esta pedra, far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, ficará esmagado. Palavra da salvação. Comentário Mateus 21, de 33 a 44. São João Crisóstomo. Depois da primeira parábola, acrescentou outra, para dar-lhes a conhecer que sua acusação é maior e indigna de perdão. Por isso diz: ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha. Ele é chamado homem pelo nome e não pela natureza, por semelhança e não em verdade. Sabendo o filho que, por se chamar com nome humano, havia de ser blasfemado como mero homem, também chamou seu pai, o Deus invisível, de homem, ele que é, por natureza, Senhor dos anjos e dos homens, e por benevolência, Pai. Também pode-se entender pela sebe a defesa dos santos padres, que se levantaram como muralha para o povo de Israel. Ou o lagar é a palavra de Deus, que atormenta o homem, contradizendo a natureza da carne. Prossegue: e edificou uma torre. Isto é, quando foram instituídos os sacerdotes e os levitas por meio da lei, e se encarregaram do governo do povo, assim como o colono, que mesmo cumprindo seu dever não agradaria seu amo se não lhe entregasse as rendas da vinha. Também o sacerdote não agrada tanto o Senhor por sua justiça, como quando instrui o povo na santidade. Porque sua justiça é uma única, e a do povo é muito mais numerosa. Prossegue: e ausentou-se daquela região. Ou foi para longe porque teve generosidade, não querendo castigar sempre os seus pecados. Chama de servos os profetas, que oferecem os frutos do povo, e como sacerdotes do Senhor, dão mostras de obediência por meio das obras. Estes, portanto, não só foram maus por não darem frutos, mas também revoltando-se contra aqueles que vieram, e encheram suas mãos de sangue. Por isso segue: mas os vinhateiros, agarrando os servos, feriram um, mataram o outro, e a outro apedrejaram. A misericórdia do Senhor aumentava conforme crescia a malícia, e à medida que aumentava a misericórdia divina, crescia a malícia dos judeus, e assim pelejava a maldade humana contra a clemência de Deus. Por isso segue: enviou novamente outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo.
E por que não o enviou imediatamente? Para que acusassem a si mesmos por aquilo que tinham feito aos outros, e, renunciando à cólera, tivessem vergonha por conta do filho que vinha. Hão de ter respeito a meu filho. Enviou este não como portador da sentença aos que estavam submetidos à pena, mas trazendo o favor da penitência. Enviou-o para que corassem de vergonha, não para puni-los. Ou diz isto, anunciando o que devia suceder, porque convinha que eles se envergonhassem. Por isso, quer dar a entender que é grande o pecado daqueles e que carece de toda desculpa. Dizem também alguns que, depois da encarnação, Cristo foi chamado Filho de Deus por meio do batismo, como ocorre aos demais santos. Essa opinião é aqui refutada pelo Senhor, quando diz: enviarei meu filho. Mesmo quando pensava em mandar seu filho depois dos profetas, já existia seu filho. Portanto, se chama filho deste modo, como todos os santos aos quais a palavra de Deus foi enviada, deve-se também chamar os profetas de filhos, como Cristo, ou dizer que Cristo era servo como os demais profetas. No entanto, depois que entrou no templo e expulsou os que vendiam animais destinados aos sacrifícios, então foi quando pensaram de maneira resoluta em matá-lo. Por isso dizem: vamos, matemo-lo. Então diziam entre si: o povo deixará o costume de oferecer sacrifícios por causa da pregação deste, e seus sacrifícios constituem nossos ganhos. E se dedicará a oferecer o sacrifício de justiça, que diz respeito à glória de Deus, e neste caso, este povo não será mais propriedade nossa, mas de Deus. Mas se o matarmos, como não haverá quem exija do povo o fruto da justiça, durará para sempre o costume de oferecer sacrifícios, e o povo será nossa propriedade constante. A isso se refere o que segue: e teremos sua herança. Este é o pensamento comum de todos os sacerdotes carnais, que não se preocupam com o modo pelo qual o povo poderá viver sem pecar, mas que consideram somente o que se oferece na igreja e avaliam isso como o lucro do seu sacerdócio. Como responderam à verdade, não se pode dizer que foi próprio deles julgar com justiça, mas da própria situação. A verdade, com efeito, violentou-os. Ou não há contradição alguma. Com efeito, ambas as coisas aconteceram, porque primeiro eles responderam, e depois o Senhor reiterou a resposta. Ou de outro modo, Lucas reportou segundo o que estes haviam respondido, e Mateus segundo a resposta de seu coração, porque em realidade replicaram-lhe na cara, dizendo: Deus tal não permita. Mas em sua consciência diziam: perderá os maus miseravelmente. Assim como quando um homem é pego em uma ação má e se esquiva com palavras, mas interiormente sua consciência reconhece seu delito. Ou de outro modo, o Senhor lhe propôs essa parábola para que eles, sem saber, se sentenciassem a si mesmos, como ocorreu com Davi em relação a Natã. Ademais, compreendiam o que foi dito se dizia contra eles e por isso responderam: Deus tal não permita. Depois, como via que não se convenciam, citou-lhes um testemunho da Sagrada Escritura. Prossegue. Jesus disse-lhes: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que fora rejeitada pelos que edificavam tornou-se pedra angular? Isto é, se não compreendeis minha parábola, ao menos conhecereis esta Escritura. Chama a Cristo de pedra. Os doutores dos judeus são os edificadores, que reprovaram a Cristo dizendo: este homem não é de Deus. João 9,16. Depois, para que aprendam que nada do que faziam era contrário a Deus, pelo Senhor foi feito isto.
como se dissesse: por que não compreendeis que a pedra, uma vez rejeitada, há de ser posta no ângulo de algum edifício que não será o vosso, mas de outro? Cristo é chamado de pedra não só por sua firmeza, mas também porque é grande na destruição de seus inimigos. Por isso segue: o que cair sobre esta pedra far-se-á em pedaços. Uma coisa é ser quebrada e outra é ser esmigalhado. Daquilo que se quebra resta algo, mas aquilo que se esmigalha fica reduzido a pó. O que se choca contra a pedra não se quebra pela força da pedra, mas na medida em que cai com força, ou segundo seu peso, ou por causa da altura de onde cai. Isto sucede ao cristão que peca, que não sofre tanto quanto Cristo pode perdê-lo, senão o quanto ele mesmo se perde por suas próprias ações, seja segundo a gravidade de seu pecado, seja pela elevação de sua dignidade. Porém, os infiéis perecem tanto quanto Cristo pode perdê-los. Ou aqui dá a conhecer suas duas perdições: uma que procede de terem ofendido e se escandalizado, a qual se refere quando diz: o que cair sobre esta pedra, e a outra se refere ao cativeiro que lhes sobrevirá, como indica quando diz: aquele sobre quem ela cair. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 45 a 46. Tendo os príncipes dos sacerdotes e os fariseus ouvido as suas parábolas, conheceram que falava deles. Procuravam prendê-lo, mas tiveram medo do povo, porque este o tinha como um profeta. Palavra da salvação. Comentário. Mateus 21, de 45 a 46. Pseudo Crisóstomo. Esta é a diferença entre os homens bons e os homens maus. O bom, quando é apanhado em pecado, chora porque pecou. Mas o mau ruge, não porque pecou, mas porque foi pego em pecado. E o mal não só não faz penitência, como também se enfurece ainda mais contra quem o corrige. Por isso, mesmo quando apanhado, é mais excitado à malícia. Prossegue. Procuravam prendê-lo, mas tiveram medo do povo, porque este o tinha como um profeta. Porém, todo homem mau prende e mata Deus enquanto lhe é possível. Aquele que calca com os pés os mandamentos de Deus, que murmura contra Deus, que olha para o céu com o rosto perturbado, não lançaria, se pudesse, suas mãos sobre Deus para matá-lo e então pecar sem freios?